A salvação é um processo, a salvação é um evento. A salvação, ela é constituída de eventos, mas ela também é um processo. Convencionou-se dizer aqui no mundo cristão ocidental, o dia que eu fui salvo, conte a sua experiência de salvação. Isso não é totalmente errado, mas também não é totalmente certo. Por quê? A Bíblia apresenta a salvação com todos os tempos verbais no Novo Testamento, todos os tempos possíveis. Eu vou citar para você aqui 3 versículos. O primeiro deles está em João 5,24, onde o Senhor Jesus diz assim: asseguro-lhes de que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Mas veja esse versículo: a mensagem da cruz é loucura para os que estão morrendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Olha que coisa, nós que estamos sendo salvos, nós já passamos da morte para a vida, já fomos nascidos de novo, fomos adotados na família de Deus, mas estamos sendo salvos. Isso fala do aspecto presente da salvação e que nós podemos relacionar isso facilmente à questão da santificação. E temos o versículo lá em 1 Pedro 1,5, onde o apóstolo Pedro diz assim, que os crentes estão esperando a salvação que há de revelar-se no último tempo, ou seja, um elemento futuro da salvação, que é a vinda do Senhor, que é a nossa glorificação, a glorificação do nosso corpo, a ressurreição, o arrebatamento. Enfim, salvação tem passado, tem presente, tem futuro. Essa pergunta tem 2 lados. Primeiro, o que acontece com o filho de um crente que morre? E o que acontece com filhos de pessoas não crentes? Vamos começar pelas crianças crentes. Há um versículo em 1 Coríntios 7,14. Ele diz que os filhos dos cristãos são puros. E ali ele está falando de crianças, não está falando de filhos adultos ou filhos que já podem crer. E eu creio que esse texto deixa bem claro para quem tem filhos pequenininhos, recém-nascidos, de 1, 2, 3 aninhos, e você é crente no Senhor, eu creio que nossos filhos acompanham a nossa condição de salvos, mas não tem como saber mais do que isso. A outra questão é as crianças que são filhas de pessoas não crentes. Eu creio que o texto-chave para isto é o texto onde Jesus diz: deixai vir a mim as crianças, porque de tais é o reino dos céus. Eu creio que esse texto responde essa questão. Essas perguntas, elas são interessantes por um lado, mas por outro lado, elas tiram um pouco o nosso foco de que nós devemos ou precisamos levar pais a Cristo, levar homens, chefes de família, mães de família ao Senhor Jesus Cristo, porque em fazendo isso, as crianças serão atingidas por essa salvação. É o que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Ok, a terceira pergunta que eu vou tentar responder é uma pergunta sobre o perdão, né? 70 vezes 7 foi a quantidade que Jesus disse a Pedro para perdoar. Ele perguntou: Senhor, devo perdoar até 7 vezes? Jesus disse até 70 vezes 7, não 7 vezes. Os números em si não tem significado especial nessa passagem. Eles simplesmente refletem a cultura, não é? O número 7 era um número completo para o judeu. Era um número em que você atingindo aquilo, você tinha feito a coisa, né? Então, se eu perdoei 7 vezes, puxa, eu perdoei, eu sou um cara perdoador, eu sou uma bênção, né? Seria mais ou menos isso que Pedro estava dizendo: Senhor, eu vou perdoar 7 vezes e tudo bem, beleza. O que Jesus quis dizer? Pedro tentou quantificar a questão do perdão, como nós fazemos também, né? Nós quantificamos. E Jesus desquantificou, Jesus qualificou. Ele disse: não é 7 vezes, Pedro, é 70 vezes 7. Isso quer dizer o seguinte: é perdão ilimitado, é perdão ininterrupto, é perdão atacado, não no varejo, é perdão completo e reincidente, é perdão o tempo todo, é você estar disposto a perdoar quem quer que seja que fira você.
O ensino de Jesus é que o seguidor dele deve estar aberto a perdoar, porque ele foi perdoado. Deus abençoe, graça e paz do Senhor. Esse é o Quis, Pastor Responde ou Tenta, da Igreja Batista Boas Novas, em Ribeirão Preto.